Sr. Siriguejo pode parecer um caranguejo pão duro e sovina, com uma risada de pirata e um império de fast food, mas há mais escondido debaixo daquela carapaça. Por trás do caixa e da constante conversa sobre lucros, há alguém moldado pelo medo, orgulho e pela dor de seu passado. Sr. Siriguejo luta para manter o pouco que construiu num mundo que nunca lhe deu muito para começar. A história dele é sobre sobrevivência, controle e o que acontece quando a ganância se torna um escudo. Então, lustrem suas moedas e vamos mergulhar na história do Sr. Siriguejo. Sr. Siriguejo vive em um mundo onde uma coisa importa mais do que qualquer outra: dinheiro. Ele acorda pensando em dinheiro. Ele dorme sonhando com isso. Tudo em sua vida, seu trabalho, suas escolhas, até seus relacionamentos, é construído em torno do Siri cascudo e do lucro que ele gera. Ele é um homem preso em sua própria obsessão por economizar e ganhar cada último centavo. Em A Grande Troca, Sr. Siriguejo troca Bob Esponja por um chefe de alta categoria para economizar dinheiro e parecer mais luxuoso. Mas ele perde completamente o sentido. O valor do Siri cascudo não está em pratos chiques e talheres caros. Está na paixão dos seus trabalhadores. Sem o Bob Esponja, o restaurante desmorona. Sr. Siriguejo é forçado a vender tudo o que possui, incluindo sua dignidade. Mas mesmo depois de chegar ao fundo do poço, ele não reflete. Ele não cresce. Ele fica aliviado quando o Bob Esponja retorna com uma multidão de clientes leais. É uma solução temporária. O problema mais profundo: sua obsessão por dinheiro permanece intocada. Em Haverá Gordura, vemos como o Sr. Siriguejo é facilmente seduzido por uma nova fonte de lucro. Ele e Plankton transformam gordura tóxica em suco universal, um produto milagroso que vendem a todos. É a mesma ganância, mas de uma nova forma. No início, as coisas correm bem. O Siriguejo enriquece novamente, mas o produto começa a causar danos e o público se volta contra eles. Em vez de assumir a responsabilidade, o Sr. Siriguejo culpa o Plankton. Mais uma vez, o padrão se repete. Corra atrás do dinheiro, ignore as consequências e não aprenda nada. Em Krabby Road, o Sr. Siriguejo transforma o Siri cascudo numa fortaleza, não por estar a gerir um negócio perigoso, mas porque está aterrorizado com a ideia de perder a fórmula do hambúrguer de Siri. Essa fórmula é tudo para ele. Isso prova que ele venceu. Isso prova que ele é mais inteligente que o Plankton. Isso prova que toda a sua obsessão, todos os seus atalhos e a sua busca por migalhas, de fato, levaram a algo valioso. Então, ele o guarda como se fosse sua alma. Ele arma armadilhas, questiona a lealdade de todos e se recusa a deixar qualquer um se aproximar demais. O que choca é o quão longe ele está disposto a ir. Ele se junta a uma banda de rock, não por diversão, não por música, mas apenas para espionar Plankton, que se disfarçou de empresário de banda. Sr. Siriguejo se humilha sem pensar duas vezes, porque o medo de perder a fórmula é maior que seu orgulho. Esse é o cerne do mundo dele. Medo constante disfarçado de confiança. Ele está cercado por pessoas que se importam com ele, mas está ocupado demais segurando um pedaço de papel para anotar. E o pior é que ninguém questiona. Sua paranoia, sua ganância, seu isolamento. É tudo como de costume. Mas se você olhar de perto, verá um homem que construiu sua vida em vencer uma luta e agora não sabe viver sem isso. A ganância do Sr. Siriguejo o prende em um ciclo onde cada erro leva a mais desespero. Ele vê os relacionamentos em termos de custo e benefício. Ele valoriza a lealdade apenas quando ela não interfere no lucro. Ele pode se importar com o Bob Esponja, mas só depois que o negócio estiver seguro. E ainda assim, o Sr. Siriguejo não parece um verdadeiro vilão. Ele é algo mais familiar, mais desconfortável. Você tem a sensação de que talvez, há muito tempo, ele fosse mais gentil, talvez até idealista. Mas com o tempo, a busca por lucros tornou-se uma questão de sobrevivência. E a sobrevivência virou hábito. Agora tudo é medido em dólares. Até a bondade tem um preço. Ele não perde tempo com sentimentos a menos que possam ser transformados em negócios. Não é que ele odeia as pessoas. Ele simplesmente não vê muita utilidade em nada que não possa ser comprado, vendido ou trancado em um cofre. Quando ele olha para os outros, ele vê risco. Quando ele se olha, ele vê uma marca a ser protegida. É por isso que ele se agarra tão firmemente à fórmula, ao seu restaurante, às suas rotinas. São as únicas coisas em que ele confia plenamente. Em algum momento, o homem e o dinheiro se misturaram. Tudo o que costumava estar por baixo, o pai, o amigo, o sonhador, está enterrado sob livros, razão e alarmes. Talvez ainda esteja lá. Mas mesmo que seja, ele esqueceu como demonstrá-lo. Sr. Siriguejo construiu uma vida de medo e fortuna, mas quando o mundo para de seguir suas regras, nem mesmo o dinheiro pode salvá-lo. Sr. Siriguejo viveu a maior parte de sua vida com uma única crença: proteja a fórmula, proteja o dinheiro e todo o resto se resolverá sozinho. Essa ideia moldou a forma como ele vê o mundo. As pessoas são ameaças, ferramentas ou carteiras ambulantes. Sua rotina é rígida, sua confiança é escassa e sua zona de conforto é feita de ganância, controle e uma caixa registradora que canta. Por muito tempo, funciona. Ele mantém o Plankton afastado.
Ele mantém o Bob Esponja leal. Ele mantém o Siri Cascudo funcionando. Mas, eventualmente, algo muda. No exército do Plankton, a mudança começa com uma visão estranha. Dezenas de Plankons entrando no Siri Cascudo, todos marchando em sincronia. Por anos, o Sr. Siriguejo tem lutado contra o mesmo inimigo. Plankton, o pequeno. Plankton, o patético. Plankton, o perdedor que sempre falha. Mas e agora? Agora o Plankton tem reforços. Ele não está sozinho. E ele não está brincando. Ele traz toda a sua família, um enxame de mentes minúsculas, mas unificadas, todas trabalhando juntas para conseguir o que ele nunca conseguiria sozinho. Pela primeira vez, o Sr. Siriguejo está sendo enganado. Sr. Siriguejo está acostumado a ter todo o poder. Ele dita as regras. Mas quando o Plankton chega com algo novo, cooperação, união, uma estratégia real, o Sr. Siriguejo não tem uma resposta clara. Ele tenta a força bruta. Ele tenta ser mais esperto. Mas não está funcionando. As regras do jogo estão mudando. E é aí que o medo se instala. Não se trata mais apenas de perder a fórmula. É sobre perder o controle. Depois, há a fama e a fortuna. A princípio, o Sr. Siriguejo está rindo. Uma caixa cheia de biscoitos da sorte acaba de cair no Siri Cascudo e o Bob Esponja começa a distribuí-los. Inofensivo, certo? Apenas um truque de marketing bobo. Mas então as previsões começam a se realizar. Um cliente fica rico. Outro encontra o amor. De repente, o Siri Cascudo está lotado e o Sr. Siriguejo está viciado. Ele vê uma nova chance de ganhar ainda mais dinheiro, mas Plankton vê outra coisa. Ele substitui as fortunas por mentiras, dizendo aos clientes que o Siri Cascudo é amaldiçoado, perigoso e que o balde de lixo é o único lugar seguro para comer. Este funciona. Clientes fogem apavorados. Eles param de confiar nos Krabby Patties. Eles param de confiar nele. Sr. Siriguejo, pela primeira vez, está enfrentando um ataque à sua reputação. E para um homem que construiu sua identidade em ser a história de sucesso, isso é muito pior. O perigo real é o Plankton espalhar o medo, e de repente o Siri Cascudo perde seu lugar na mente das pessoas, e o seu Siriguejo fica correndo atrás, desesperado, assustado e sem saber o que fazer. O mundo está mudando ao redor do Sr. Siriguejo. As ferramentas em que ele confiava, truques baratos, punhos cerrados, desconfiança sem fim, não funcionam mais. O que está sendo pedido a ele é algo muito mais difícil. Ele tem que se adaptar. Ele tem que sair dos seus próprios padrões. Por anos ele acreditou que, enquanto mantivesse a fórmula, todo o resto ficaria bem. Mas agora a fórmula não é suficiente. As pessoas não querem apenas comida, elas também querem sentido. Segurança, confiança, e o Sr. Siriguejo não tem a menor ideia de como oferecer isso. Porque ele nunca aprendeu a valorizá-lo. O que torna este momento poderoso é que ele desafia seu sistema de crenças central. Ele não é um homem que gosta de riscos, a menos que haja uma recompensa garantida. Ele não faz nada a menos que veja lucro. Mas aqui, a recompensa é incerta. O futuro é incerto. Está sendo-lhe pedido que faça escolhas que não têm cifras monetárias associadas. Confiar em pessoas que ele normalmente vê como passivos. E ainda assim, por mais abalado que esteja, ele não desiste. Ele reage. Ele entra em pânico. Ele se esforça. Mas ele age. Em ambos os episódios, o Sr. Siriguejo leva a ameaça a sério. Mesmo que seus instintos sejam confusos e imperfeitos, ele não ignora o que está acontecendo. Isso nos diz algo importante. No fundo, ele sabe que isso é maior do que uma única batalha. É aqui que a jornada começa. O pequeno mundo seguro que o Sr. Siriguejo construiu para si, um mundo onde o único inimigo era uma pequena praga verde e o único objetivo era mais dinheiro, está desmoronando. A questão agora não é se ele vai lutar, é se ele vai mudar. Sr. Siriguejo finalmente percebe que seus velhos métodos estão falhando, mas quando a mudança bate à porta, ele a fecha e tranca. Fique ligado e se inscreva. Quando o mundo começa a mudar ao redor do Sr. Siriguejo, seu primeiro instinto é recuar. Ele se apega às coisas que o fazem sentir seguro, seu dinheiro, seu poder e o controle firme que mantém sobre ambos. Mesmo quando outros ao seu redor tentam ajudar ou apontar para um caminho melhor, ele resiste. A mudança o aterroriza, não por não a compreender, mas por ameaçar a única coisa que ele mais valoriza, o controle. Essa resistência é claramente demonstrada em O Colchão Perdido. Quando o Bob Esponja e o Lula Molusco veem que o Sr. Siriguejo está sofrendo de dor nas costas, eles compram um colchão novinho para ele por bondade. Eles não perguntam, apenas ajudam. Mas o Sr. Siriguejo não reage com gratidão. Ele entra em pânico. O colchão velho, ao que parece, estava escondendo todo o dinheiro dele. E em vez de explicar calmamente, ele explode. Ele os acusa de roubá-lo e mergulha na dor. Mesmo sentindo dor todas as noites, ele se recusa a aceitar o colchão novo ou o gesto por trás dele. O que mais lhe importava era que ninguém tocasse em sua zona segura sem permissão. Seu orgulho e paranoia importam mais que seu bem-estar. Bob Esponja eventualmente recupera o dinheiro, mas o Sr. Siriguejo nunca o agradece. Ele não aprende nada com a experiência. O desconforto era real, mas ele preferia conviver com ele e abrir mão do controle.
Um momento semelhante acontece em Born Again Crabs, onde o Sr. Siriguejo quase morre após comer um hambúrguer estragado. Por um instante, algo se rompe dentro dele. Ele retorna de seu encontro com a morte, prometendo ser uma pessoa melhor. Ele distribui comida de graça. Ele trata o Bob Esponja com gentileza. Pela primeira vez ele parece entender que a vida não é só dinheiro. Mas essa clareza não dura. No minuto em que ele se sente seguro novamente, o medo desaparece. E o mesmo acontece com a mudança. Ele reverte. Ele beija sua caixa registradora, recupera sua ganância e age como se nada tivesse acontecido. Não é que o momento não importasse. Sim, ele simplesmente escolheu não levar isso adiante. A ideia de realmente mudar, de viver de forma diferente, é demais. Ele retorna à única identidade que conhece. O ex-chefe ganancioso. Então, ao vender tudo, o Sr. Siriguejo faz o que ele sempre falou. Ele vende o Siri cascudo por um lucro enorme e se aposenta. Ele finalmente consegue o que pensa que quer. Paz, conforto e dinheiro no banco. Mas muito rapidamente, ele começa a perceber que a aposentadoria o faz sentir-se inútil. Ele está inquieto, sem rumo, e quando vê que os novos donos da empresa estão administrando o Siri cascudo sem problemas, ele não aguenta. O restaurante está mais limpo e lucrativo, mas nada disso importa para ele. Ele não se sente necessário. Ele não se sente ele mesmo. Então ele volta furioso, forçando-se a um trabalho que já havia largado, só para se sentir no controle novamente. Não se trata mais de dinheiro. Sem o Siri cascudo, o Sr. Siriguejo não sabe quem ele é, e essa verdade o assusta mais do que qualquer coisa. Ao longo desses episódios, o Sr. Siriguejo continua tendo chances de mudar, mas nunca as aproveita. As pessoas tentam ajudá-lo, a vida o empurra em novas direções, e toda vez ele recua. Ele se apega ao que conhece, seu dinheiro, suas regras, suas rotinas. Ele não vai dizer em voz alta, mas transparece. Quando alguém oferece algo melhor, ele encontra uma razão para rejeitar. Quando a vida lhe dá uma segunda chance, ele a joga fora. Apenas porque ele não quer desapegar. Ele não grita nem luta contra isso, ele simplesmente volta aos velhos hábitos. É isso que piora as coisas. Por fora parece calmo, mas por dentro ele está preso. Ele diz a si mesmo que está sendo esperto, cuidadoso, mas na verdade ele está com medo. Com medo de que, se parar de correr atrás de dinheiro, se sair do Siri cascudo, não sobrará mais nada. Que sem tudo isso, talvez ele não seja nada. Então ele aguenta firme, mesmo que o magoe. Mesmo que isso o mantenha pequeno. Sr. Siriguejo continua rejeitando a mudança por medo. Mas e se a verdadeira razão estiver em desapegar, mas em quem nunca o abandona? Sr. Siriguejo não aceita conselhos. Ele mal ouve a razão. Ele construiu seu mundo no instinto, na sobrevivência e na obsessão de nunca mais ficar sem dinheiro. Então, quando as coisas começam a desmoronar, quando seus planos falham, seu dinheiro desaparece ou seu orgulho é ferido, ele não recorre a livros, especialistas ou discursos. Mas há alguém que permanece em tudo isso. Alguém que ele nem sempre respeita, mas de quem depende silenciosamente mais do que jamais admitirá. Bob Esponja. Bob Esponja não está lá para ensiná-lo ou corrigi-lo. Ele não desafia o Sr. Siriguejo com palavras. Ele faz isso simplesmente por ser quem ele é. Em Hot Cross Nuts, o Sr. Siriguejo se lança em um novo plano de negócios, colocando Sandy encarregada de um novo item popular do cardápio que acaba ofuscando o Krabby Patty. O restaurante explode em sucesso, e o Bob Esponja é deixado para trás, esquecido em sua própria cozinha. Ele não reclama, ele não luta por reconhecimento. Ele simplesmente sai em silêncio. Sr. Siriguejo encontra lá fora, assando um único hambúrguer sobre uma fogueira de lixo, humilde, solitário e completamente deslocado. Aquela imagem o abala. Não porque o Bob Esponja disse algo, mas porque ele não disse. Para alguém tão barulhento, o silêncio do Bob Esponja diz muito. Não é chantagem emocional, é um lembrete. Todo o dinheiro do mundo não importa se você perder as pessoas que se importam com o trabalho. Há um momento semelhante em Someone's in the Kitchen with Sandy. Sr. Siriguejo, pensando estar um passo à frente de Plankton, deixa a fórmula do hambúrguer de Siri exposta. O que salva o dia é o Bob Esponja, pacientemente guiando o impostor pela arte de fazer um hambúrguer, passo a passo. Não porque ele suspeite de algo, mas porque ele é assim mesmo. Detalhado. Generoso. Orgulhoso do que sabe. Assistindo a isso se desenrolar, você consegue ver. Sr. Siriguejo sabe quem realmente mantém o lugar funcionando. Não a fórmula. Não a marca. É a esponjinha esquisita que nunca decepciona. Quem dá 100% mesmo quando ninguém está olhando. Esse tipo de lealdade não se compra. E o Sr. Siriguejo sabe disso. Em O Artista dos Olhos Arregalados, Patrick se torna uma celebridade da arte acidental após colocar olhos arregalados em hambúrgueres. E o Sr. Siriguejo, claro, vê cifrões. Ele impulsiona a tendência, transformando Lula Molusco em um assistente pessoal e sequestrando a cozinha. Mas as coisas fogem do controle. Bob Esponja e Patrick nunca brigam por crédito ou poder. Eles simplesmente seguem em frente, ajudando onde podem. Quando o Sr. Siriguejo vê clientes na fila e Patrick arrecadando todo o dinheiro, ele não explode. Ele entra em pânico.
Não porque ele esteja de fora do fluxo de caixa, mas porque, mais uma vez, as coisas avançam sem ele, e os que mantêm tudo funcionando. As mesmas pessoas que ele mal vê como mais do que ferramentas em uma folha de pagamento. É assim que a mudança entra na vida do Sr. Siriguejo. Não através de grandes discursos ou lições, mas através de um contraste silencioso e repetido. Bob Esponja não o repreende. Ele não tenta mudá-lo. Mas ele é o exemplo do qual o Sr. Siriguejo não consegue escapar. Sempre trabalhando. Sempre gentil. Sempre presente. E por mais que o Sr. Siriguejo finja não notar, ele nota. Ele vê isso toda vez que o Bob Esponja perdoa seus erros. Ele se dedica a cada tarefa, por mais simples que seja. Toda vez ele escolhe as pessoas em vez do lucro. Bob Esponja nunca exige que o Sr. Siriguejo mude, mas sua presença torna mais difícil para o Sr. Siriguejo permanecer o mesmo. Em cada desastre, cada golpe que deu errado, cada atalho falho, é o Bob Esponja que ainda está lá. Não pelo salário, não por medo, mas por algo que o Sr. Siriguejo não entende muito bem. Crença. E lentamente, quer ele goste ou não, essa crença começa a penetrar em sua carapaça. Não o conserta da noite para o dia, mas o impede de desistir, de se perder completamente. Às vezes, a influência mais poderosa é aquela que está ao seu lado quando tudo mais desmorona. A lealdade silenciosa do Bob Esponja faz o Sr. Siriguejo questionar seus velhos hábitos. Mas logo, o mundo o empurra para situações onde dinheiro e controle já não são suficientes. Mas em alguns momentos cruciais, essas paredes não se sustentam. Ele é empurrado, às vezes de bom grado, às vezes não, para situações onde seus truques habituais não podem ajudá-lo. Esses são os momentos em que ele cruza a linha entre o mundo seguro que construiu e algo desconhecido, algo que ele não pode controlar ou desfazer completamente. Pegue o seu siriguejo à moda. Quando o Siri Cascudo se transforma em um deserto congelado graças à sabotagem do Plâncton, o Sr. Siriguejo reage como sempre. Pânico, culpar os outros, recusar-se a gastar dinheiro. Mas o frio não se importa. Ele se espalha. Os negócios secam e, de repente, ele corre o sério risco de fechar as portas. Para um homem que nunca muda a não ser que seja forçado, o que acontece a seguir é raro. Ele se adapta. Ele transforma o Siri Cascudo congelado em um restaurante temático de gelo, seguindo as ideias criativas do Bob Esponja de transformar crises em algo novo. É a primeira vez em muito tempo que o vemos trabalhando com a mudança em vez de contra ela. Ele não gosta, mas aguenta. O medo da perda o arrasta para além do limite, e embora ele tente agir como se ainda estivesse no controle, é claro que ele não está mais em águas conhecidas. Em R, a mudança é mais emocional. Sr. Siriguejo começa com uma mentira, enganando Bob Esponja e Patrick para uma caça ao tesouro falsa para sua própria diversão. Mas quando o mapa falso se revela verdadeiro, algo se encaixa. Ele para de jogar e começa a obcecar. Ele abandona a lógica e perde a paciência, perseguindo uma fantasia de riquezas enterradas na areia. E ao fazer isso, ele se arrasta para uma versão da realidade para a qual não está pronto. Ele se torna agressivo, instável e cego para tudo, exceto ouro. A identidade usual dele. Inteligente, forte, ganancioso, mas no controle desmorona. Quando ele encontra o baú do tesouro, está suado, desesperado e sozinho. Não há recompensa alguma, apenas uma ideia desfeita de quem ele pensava que era. O que torna este episódio poderoso é que o vemos tornar-se alguém que arriscaria tudo por um mito e não obteria nada em troca. Depois, a Shell of a Man. Sr. Siriguejo é convidado para a reunião da Marinha, mas se sente envergonhado por ter se tornado tão mole e civil. Ele força o Bob Esponja a fingir ser ele, para não ter que enfrentar a situação. Mas quanto mais ele se esconde, mais desconfortável ele fica. Ele finalmente aparece na reunião, não de uniforme, mas de roupão, literalmente despido de sua imagem. Ele espera o ridículo. O que ele recebe é o oposto. Os velhos amigos riem, o acolhem e não se importam com a pose de durão. Eles se importam com ele. Aquele momento, embora estranho, é honesto. Pela primeira vez, o Sr. Siriguejo entra em um lugar sem dinheiro, armadura ou status. Apenas ele. É um pequeno passo, mas um passo real. Esses momentos importam porque despojam o Sr. Siriguejo do que ele depende. Ele entra em um lugar onde ser inteligente, ganancioso ou barulhento não o salva. Às vezes ele se adapta. Às vezes ele desmorona. Mas ele não consegue desver o que acontece lá. Não é uma mudança limpa. Ele não se transforma da noite para o dia. Mas algo está diferente. O Siri Cascudo ainda existe. A fórmula ainda está guardada às 7 chaves. Mas uma rachadura se formou. E o homem por trás da carapaça viu o que acontece quando ela não funciona. Em cada um desses episódios, o Sr. Siriguejo sai de sua zona de conforto, seja um espaço físico como o Siri Cascudo ou um espaço emocional como o orgulho, e entra em algo que o força a se sentir vulnerável. Esse é o ponto sem retorno. Mesmo que ele finja que nada mudou depois, o público vê a verdade. Por um momento, ele não era o chefe. Ele era apenas uma pessoa tentando sobreviver em um mundo que não seguia suas regras.
Quando o Sr. Siriguejo sai da sua zona de conforto, ele começa a perder as ferramentas que antes o tornavam poderoso. Mas o verdadeiro teste surge quando ele tem de enfrentar o que acontece após a queda. Como sempre, clique no botão de inscrição para mais vídeos como este. Depois que o Sr. Siriguejo adentra um território desconhecido, onde dinheiro não resolve tudo e o controle lhe escapa, ele se vê tropeçando em uma série de situações onde as regras são diferentes. Os desafios que ele enfrenta não são batalhas barulhentas. São mudanças lentas e silenciosas de poder, confiança e relevância. Ele é testado não só por problemas, mas por pessoas, e o que elas fazem quando ele não está mais no controle. No lugar do Bob Esponja, o ritmo habitual do Siri Cascudo quebra quando Bob Esponja, exausto pela constante pressão do Sr. Siriguejo, decide cozinhar de casa. Ele só quer um pouco de paz. Mas no segundo em que o Bob Esponja se afasta, algo estranho acontece. Os clientes o seguem. Eles saem do Siri Cascudo porque não se sentem mais especiais. E o Sr. Siriguejo, em vez de ouvir, tenta lutar contra isso. Ele copia a voz do Bob Esponja, veste seu uniforme e tenta imitar a mesma magia. Ele até cerca a casa do Bob Esponja com lava derretida para impedir que as pessoas saiam. Nada disso funciona. E isso é o que mais o magoa. Não só o dinheiro, embora ele odeie perdê-lo também, mas a percepção de que a única coisa que ele pensava ser totalmente sua, seu restaurante, na verdade não funciona sem o coração de outra pessoa por trás. No fim, ele não se desculpa, mas ele faz algo igualmente surpreendente. Ele muda o nome do restaurante para incluir o do Bob Esponja, porque nem ele consegue negar quem faz o lugar ser o que é. Aquele pequeno ato diz mais do que qualquer discurso. Ele está começando a abandonar a crença de que só ele é a razão do sucesso das coisas. Em Crônica do Siri, Sr. Siriguejo transforma um jornal falido em seu próximo grande esquema. Ele encarrega o Bob Esponja de escrever, mas rapidamente o incentiva a inventar histórias mirabolantes, porque drama falso vende. Bob Esponja está desconfortável, mas ansioso para agradar. As histórias pioram, as pessoas se machucam, mas o seu Siriguejo só vê a pilha crescente de moedas. Até que o Bob Esponja finalmente escreva sobre ele, imprimindo as manchetes duras e inventadas que o Sr. Siriguejo encorajou desde o início. Agora a cidade se volta contra ele. Clientes se rebelam, o caos irrompe, e Siriguejo, que construiu todo o seu império com mão de ferro e uma imagem pública impecável, fica soluçando no chão. Este dano finalmente se fez sentir. É a primeira vez que ele vê como é perder tudo o que valoriza. Reputação, controle e confiança. Pelas suas próprias mãos. E no entanto, mesmo aqui, ele não consegue admitir totalmente a culpa. Ele não fica mais sábio, ele só se quebra um pouco mais. As rachaduras ficam mais profundas. Depois, há o pai bobo. Desta vez, o Sr. Siriguejo começa forte. Ele cria um novo doce, os Pet Whips, que se tornam um enorme sucesso. Mas um rival intervém. Simplesmente fazendo melhor, o negócio Goofy Goober começa a atrair pessoas com sorrisos, diversão e gentileza, coisas que o seu Siriguejo raramente considera parte da gestão de um restaurante. Ele não vê isso como um sinal para melhorar, mas como um ataque pessoal. Ele responde entrando em modo de guerra total. Ele contrata seguranças falsos, transforma o Siri Cascudo numa fortaleza e aumenta tudo até ficar irreconhecível. Mas a verdade é simples, ele perdeu. Porque outra pessoa deu às pessoas o que ele não daria. E quando acaba, tudo o que lhe resta são os destroços do que ele construiu. O Siri Cascudo não fica mais forte com a luta. Fica menor, mais silencioso. O Sr. Siriguejo, desgastado e exposto, começa a perceber que vencer nem sempre é proteger o que é seu. Às vezes, é sobre saber quando deixar as coisas mudarem. E depois, há um lixo do Sr. Siriguejo. Uma pequena história, mais profunda. Sr. Siriguejo vende um chapéu velho de beber refrigerante ao Bob Esponja e depois descobre que vale uma fortuna. Ele quer de volta, mas em vez de apenas oferecer mais dinheiro, ele mente. Ele inventa uma história de fantasmas, assusta o Bob Esponja e o envia em uma falsa missão para enterrar o item amaldiçoado. Quando isso não funciona, ele desenterra uma cova, literalmente, só para provar algo. Isso sai horrivelmente pela culatra. Ele é perseguido por esqueletos, humilhado e fica de mãos vazias. Ele vê por um breve momento o quão baixo ele está disposto a ir, só para sentir que ainda está no controle. E mais uma vez, o custo é a sua própria dignidade. Cada um desses episódios tira algo dele. A confiança de um empregado leal, a lealdade de seus clientes, a crença de que sucesso sempre significa estar no comando. Ele perde pequenas batalhas, sim, mas a verdadeira luta é interna. Pouco a pouco, o mundo está mostrando a ele que seu jeito, o controle rígido, os atalhos, a obsessão por vencer, não funciona mais. E pior, está machucando as pessoas ao redor dele. Aqueles que nunca pedem mais dinheiro, apenas mais respeito. Aqueles que ficaram mesmo quando ele não merecia. E o que o Sr. Caranguejo faz no final de tudo isso? Ele não tem um grande momento de verdade. Ele não desaba na frente do Bob Esponja e implora por perdão. Esse não é ele. Mas ele muda. Calmamente, desajeitadamente e só um pouco.
Ele adiciona o nome de outra pessoa ao edifício. Ele permanece em silêncio quando a coroa se volta contra ele. Ele baixa a voz ao ver que a lealdade, e não a ganância, o salvou novamente. Ele não se torna um homem melhor da noite para o dia, mas ele se torna um pouco mais honesto, mesmo que apenas consigo mesmo. Perder o controle não destruiu o Sr. Sirigueijo, mas o que veio depois. Os momentos de silêncio, quando ninguém estava olhando, começaram a mostrar-lhe quem ele realmente é. Há momentos em que o Sr. Sirigueijo se posiciona bem diante de algo que não quer encarar, uma verdade incômoda, uma parte de si que tentou ignorar, ou um mundo que já não segue suas regras. Há passos silenciosos em direção a algo mais pessoal, momentos em que o orgulho cede, em que o medo se instala, e em que a próxima escolha parece mais pesada que a anterior. Em Frozen Face-Off, a fenda do biquíni se vê em uma corrida cheia de neve e perigos por um prêmio de $1 milhão. Sr. Sirigueijo se junta porque não consegue resistir à ideia de riquezas fáceis. O que começa divertido torna-se amargo. Ele fica preso, congelado no lugar, soterrado pela coisa que perseguiu. A certa altura, ele acaba preso numa caverna, com frio, sozinho e confrontado com a única coisa que mais odeia, a impotência. Não é mais brincadeira. Ele cava o gelo com suas garras, resmungando, em pânico, não por medo físico, mas por medo de ser esquecido. O dinheiro parece distante agora. A multidão se foi. Naquela escuridão congelada, tudo o que ele tem é a si mesmo, e não é o suficiente. Em Big League Bob, um gerente de restaurante oferece ao Sr. Sirigueijo mais dinheiro do que ele já viu para deixar o Bob Esponja sair e se tornar um chefe famoso. O momento é simples, um aperto de mãos, uma assinatura, e o negócio está feito. Bob Esponja está animado, mas inseguro. Ele procura orientação em Sirigueijo, e Sirigueijo, cego pela ganância, o deixa ir. O talento do Bob Esponja é tirado de sua casa, colocado sob pressão e quase arruinado. Sr. Sirigueijo percebe tarde demais. Sem o Bob Esponja, o restaurante não tem vida. Ele viaja até o estádio para ajudá-lo, levando pastéis como um pedido de desculpa silencioso. Ele não fala muito. Mas, naquele momento, ele não está mais correndo atrás do dinheiro. Ele está tentando se apegar a algo real. Algo humano. Ele não conseguiu ver isso antes. Agora ele tem que lutar para recuperá-lo. E depois, a Penny Foolish. Uma história que parece pequena. Uma única moeda. Mas diz mais sobre caranguejos do que sobre qualquer batalha épica. Quando ele pensa que o Bob Esponja achou uma moeda, algo estala. Ele fica obcecado com isso. Ele vê moedas no céu. Em rádios de carro, ele perde o sono. E até encena uma peça de caridade pedindo esmolas. Tudo por algo que o Bob Esponja insiste que nunca teve. A espiral piora. Sr. Sirigueijo constrói um teatro. Invade a casa do Bob Esponja. Perde a noção do tempo, de lógica, de si mesmo. E para quê? No final, o Bob Esponja revela que não era um centavo. Era uma pastilha elástica. Sr. Sirigueijo silencia. Sua obsessão não tinha fundamento. A sua paranoia. Seus planos. Sua crescente loucura. Foi tudo feito por conta própria. Ele gastou toda aquela energia tentando controlar algo que nunca foi real para começar. Estes são os passos. Cada um tira uma camada. O grande salário. Ou este elogio público. A falsa certeza. Pedacinho por pedacinho, aquilo que ele usava para se definir parou de funcionar. E o que resta é o medo. De ser irrelevante. De perder as pessoas de quem ele silenciosamente depende. De ser visto não como um chefe ou uma lenda, mas apenas um homem. O que torna esses episódios diferentes é o silêncio que os sucede. Ele não sai mais forte. Ele não grita, eu mudei. Ele apenas olha em volta, mais devagar do que antes, talvez até envergonhados. Ele não está mais em uma batalha. Ele está na sala de espera antes do momento real. Aquele em que ele tem que escolher que tipo de pessoa quer ser e o que está disposto a perder para continuar o mesmo. Sr. Sirigueijo está à beira de algo que não consegue explicar. Um sentimento mais do que um momento. Tudo o que ele construiu parece que pode desmoronar. E o único caminho é abandonar o passado ao qual ele se agarrou tão fortemente. Ele sobreviveu ao silêncio da dúvida e a uma série de pequenos arrependimentos, mas é só quando os sistemas que ele construiu se voltam contra ele que tudo começa a desmoronar. Às vezes as coisas que sempre funcionaram simplesmente param de funcionar. A voz que antes dominava o ambiente já não tem o mesmo impacto. Os hábitos que antes pareciam inteligentes começam a parecer cansativos. E as coisas que você pensava que te deixavam forte de repente não parecem mais o suficiente. Sr. Sirigueijo passou a vida inteira jogando a mesma jogada. Corra atrás do dinheiro, mantenha o controle, nunca olhe para trás. Mas chega um ponto em que nem ele consegue ignorar as rachaduras que se formam. Não ao redor dele, mas dentro. Em My Two Crabses, seu controle começa a se dividir da maneira mais literal possível. Depois que o Bob Esponja o ajuda a construir um traje mecânico para maximizar sua eficiência, ganhar mais e descansar menos, o Sr. Sirigueijo experimenta o que significa estar em todo lugar ao mesmo tempo. No início, é um sonho. Ele está em 2 lugares, fazendo o dobro do trabalho, trazendo o dobro do dinheiro. Mas a máquina rapidamente enlouquece. Começa a copiar a sua mentalidade.
ganância, atalhos, comandos. O robô começa a dar ordens, até mesmo ao Sr. Siriguejo, e ele obedece. É estranho vê-lo seguir instruções de uma voz que é tecnicamente a dele, mas mais alta, mais fria, mais extrema. O robô não se importa com o Bob Esponja, não entende limites, e não para quando as coisas vão longe demais. Ele trata as pessoas como partes de um negócio, não como pessoas. E o Sr. Siriguejo, exausto e incerto, começa a desaparecer no segundo plano de sua própria operação. No momento em que tudo se cala, quando a máquina o exclui, quando o seu próprio sistema o substitui, ele deixa de ser necessário, nem mesmo para o seu próprio projeto. Ele tenta lutar contra isso, mas perdeu a noção de onde o verdadeiro Sr. Siriguejo termina e a atuação começa. O negócio funcionava melhor sem ele. Mais focado, mais eficiente, mas menos humano. Depois, há o Money Talks. Um episódio que começa como uma fantasia, mas se transforma em algo mais sombrio. Sr. Siriguejo deseja que o dinheiro pudesse falar com ele e por um breve período, ele fala. As pilhas de notas e moedas sussurram promessas, sugestões, tentações. Eles alimentam o ego dele, elogiam os instintos dele. Eles o fazem sentir-se especial. No início, é emocionante. Ele finalmente ouve o que sempre quis acreditar, que a obsessão dele é genial. Mas, à medida que o episódio avança, o elogio se transforma em pressão. O dinheiro não quer cuidado ou apreciação. Ele quer ação. Isso o incita a acumular mais. Vá mais rápido. Não dê nada. Isso o faz ignorar os outros. Abandone a bondade. Trata cada pessoa ao seu redor como uma oportunidade perdida. E quanto mais ele escuta, mais sozinho ele fica. As vozes aumentam, mas todo o resto silencia. Bob Esponja parece confuso. Clientes saem. Ele está rodeado de riqueza, mas faminto por conexão. No fim, o Sr. Siriguejo consegue o que ele pensou que queria, e é miserável. O dinheiro não o conforta. Exige mais. Nunca o agradece. Nunca para. Quando as vozes finalmente se calam e o mundo volta ao normal, ele não comemora. Ele apenas fica ali parado, cansado, um pouco envergonhado, talvez até com medo. Por um breve momento, ele viu como era ser consumido inteiramente pela coisa em torno da qual construiu sua vida. O Sr. Siriguejo não fala muito quando termina. Ele raramente faz isso. O barulho se foi, as distrações sumiram, e o que resta é a espera. O restaurante parece o mesmo, mas o ar parece diferente. As pessoas com quem ele contava ainda estão por perto, mas há uma distância agora. E embora ele não admitisse em voz alta, algo nele mudou. Um limite foi ultrapassado. E ele pode sentir isso, mesmo que não saiba o que vem a seguir. Sua obsessão por controle e riqueza o leva ao limite, onde ele perde a noção do que realmente importa. Mas mesmo em meio aos seus erros, pequenos momentos de mudança começam a mostrar-lhe que pode haver mais na vida do que os tesouros que ele perseguiu. Não se esqueça de se inscrever para não perder nossos futuros vídeos sobre seus personagens de desenho favoritos. Algumas recompensas não são ouro nem glória. São mais silenciosos, mais difíceis de reconhecer. Uma segunda chance, uma conversa não arruinada, ou um momento em que alguém te olha com confiança em vez de desapontamento. Para alguém como o Sr. Siriguejo, que passou tanto tempo atrás dos tesouros errados, essas pequenas vitórias podem parecer as maiores, mesmo que ele nem sempre saiba o que fazer com elas. Em uma baleia de aniversário, o Sr. Siriguejo recebe algo raro, uma oportunidade de acertar com sua filha. O aniversário da Pearl está chegando, e pela primeira vez, ela pede o que quer, uma festa grande e chamativa no shopping, com todos os extras. Sr. Siriguejo a ouve, acena, sorri e em seguida ignora completamente os desejos dela. Ele faz uma festa econômica no Siri Cascudo, com decorações baratas e sobras reaproveitadas. O presente é uma espátula divertida. Pearl está arrasada, humilhada na frente de seus amigos e deixa a festa em lágrimas. E por um tempo, o Sr. Siriguejo apenas o encara. Como se talvez, pela primeira vez, o silêncio conseguisse. Mas então ele faz algo diferente. Ele corre atrás dela. Não para se defender, mas para consertar. Ele esvazia a carteira, aluga o shopping e dá a ela a festa que ela pediu desde o início. Não é uma recuperação tranquila. Não há discurso emocionante, nenhum momento em que ele admita que estava errado. Mas ele aparece. E para um homem que geralmente precisa ser arrastado para a generosidade, isso não é pouca coisa. Nessa decisão, ele abre mão da única coisa da qual nunca se separa: o dinheiro dele. Apenas para a família. É a vitória. Escolher o que importa em vez de dinheiro. Depois, há Amigo ou Inimigo, um episódio cheio de flashbacks que conta a história do passado compartilhado do Sr. Siriguejo e do Plankton. Na adolescência, eles eram sócios, otimistas, ambiciosos e cheios de planos. Eles tentaram abrir um restaurante juntos, misturando seus talentos, o cérebro do Plankton e o instinto do seu Siriguejo. Funcionou por um momento. Então não aconteceu. Uma traição se seguiu. Uma rivalidade vitalícia começou, e os dois se tornaram inimigos amargos, cada um culpando o outro pelo que deu errado. Mas por trás da luta há algo mais. Arrependimento. Ao longo do episódio, o Sr. Siriguejo reflete.
Não alto, mas o suficiente para notar. Há uma parte dele que sente falta do que eles tinham. Isso lembra como é construir algo lado a lado. E então, a verdade finalmente vem à tona, que ambos cometeram erros. Que nenhum dos dois realmente venceu. Há uma rachadura na parede. Eles não fazem as pazes, mas há uma pausa, um olhar compartilhado, um pouco menos de raiva no ambiente. E às vezes é tudo o que pessoas como eles conseguem fazer. Para o Sr. Siriguejo, que construiu uma vida em torno de guardar rancor e segredos, aquele pequeno momento de honestidade é mais valioso do que qualquer receita trancada. Em Novas Moradas, o SpongeBob muda-se do abacaxi para o Krusty Krab. É para ser temporário, mas as coisas rapidamente se complicam. Bob Esponja reorganiza a cozinha, transforma a sala de jantar em sua sala de estar pessoal e trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. A princípio, o Sr. Siriguejo fica emocionado, mas com o tempo, as coisas começam a piorar. Bob Esponja para de bater o ponto, para de relaxar. Ele se esgota em tempo real. Ainda sorrindo, ainda trabalhando, mas algo estranho em seus olhos. Ele está sempre lá, sempre dando, e o Sr. Siriguejo começa a notar. É sutil. Ele não diz nada. Não muda seus hábitos imediatamente. Mas uma noite, depois de ver o Bob Esponja adormecer no meio de uma tarefa, o Sr. Siriguejo dá-lhe uma chave e manda-o para casa. Um gesto silencioso de alguém que finalmente viu o dano de tirar demais de quem nunca soube dizer não. Algo que acontece em uma única frase. Mas importa. Porque mostra que o Sr. Siriguejo, pela primeira vez, não estava pensando em lucro. Ele estava pensando em uma pessoa. Sr. Siriguejo nem sempre os vê como eles são. Mas o público sabe. Vemos um homem que, apesar de tudo, ainda tem pessoas ao seu redor. Ainda tem chances de melhorar. E nesses raros momentos, ele o faz. Não porque alguém o forçou, mas porque algo dentro dele, uma pequena parte que ainda está aprendendo, escolheu. Essa é a sua recompensa. E no mundo do Sr. Siriguejo, eles são tudo o que ele não sabia que precisava. Mesmo com o Sr. Siriguejo dando pequenos passos em direção à mudança, os velhos hábitos ainda o puxam. E embora ele possa começar a reconhecer o custo delas, a pressão de seus instintos passados logo o força de volta a um terreno familiar, testando se ele pode realmente se libertar. Depois de tudo, os colapsos, as lições estranhas, os pequenos passos em frente, o Sr. Siriguejo encontra-se de volta ao Siri Cascudo. Mas algo parece um pouco estranho. Ele já passou por o suficiente para começar a ver as mudanças em seu próprio pensamento. As pessoas ao seu redor e as regras pelas quais ele vivia já não o prendem como antes. E no entanto, mesmo com tudo isso, quando a pressão retorna, os velhos instintos também voltam. Em O Hambúrguer de Siri, que devorou a fenda do biquíni, tudo começa com um atalho. Sr. Siriguejo descobre o soro de crescimento da Sandy, feito para aumentar plantas, e imediatamente vê uma coisa: lucro. Ele não faz perguntas. Ele não pensa bem. Ele despeja a garrafa inteira num hambúrguer de Siri, ansioso para vender uma versão gigante da coisa que o deixou rico. Mas a Pet continua crescendo. Primeiro, ele fica grande demais para a cozinha. Depois o restaurante. Depois a cidade. A cada passo, o Sr. Siriguejo insiste que eles mantenham o rumo. Que isto é apenas um percalço. Apenas parte do plano. Mesmo com o prédio a tremer e as pessoas a correr. Quando finalmente engole o Siri Cascudo, Sr. Siriguejo faz sua última defesa pelo caixa. Ele salta para o caos para salvá-lo, e por isso, a massa o engole também. É só mais tarde, depois que o estrago está feito, que o Bob Esponja salva o dia com um ato simples, absorvendo a bagunça, limpando-a, colocando o mundo de volta nos eixos. Sr. Siriguejo não agradece. Ele não pede desculpas. Mas quando ele sai, coberto de graxa e silêncio, algo está diferente em seus olhos. O restaurante pode ser reconstruído, a caixa registradora pode ser substituída, mas o seu controlo, a sua necessidade de estar sempre certo, volta mais fraco. E no entanto, o mundo continua a testá-lo. Em Growth-Spout, o desafio está mais perto de casa. Pearl está passando por um estirão de crescimento, e ela está constantemente com fome. Siriguejo, sempre pão duro, tenta alimentá-la sem mexer no estoque do restaurante. Ele rouba de todo mundo. Lula Molusco, Bob Esponja, até mesmo estranhos. Ele doa seu dente de ouro. É pra rir, mas no fundo é confuso e triste. Ele não está apenas sendo mesquinho. Ele está com medo. Medo de ficar sem. Medo de dar demais. Com medo de que até o amor o leve à falência. Quando nada funciona, é o Bob Esponja, não o seu Siriguejo, quem sugere levar a pérola ao Siri Cascudo. Este funciona. Pearl está cheia. A crise acaba. Siriguejo, ainda sem fôlego, pergunta qual era o ingrediente secreto. Bob Esponja o chama de amor. No início, o Sr. Siriguejo ri, depois para. Ele retorna ao mesmo lugar, mas algo parece diferente agora. Os velhos impulsos ainda aparecem. Economizar. Mantenha tudo por perto. Fique à frente de todos os outros. Essa voz não desapareceu. Mas ultimamente, há momentos em que ele faz uma pausa. Quando ele não o segue imediatamente. Ele ainda quer vencer.
Mas talvez não a qualquer custo. Nem sempre. E essa mudança silenciosa, quase imperceptível para os outros, começa a moldar a forma como ele se move pelo mundo que antes dominava sem questionar. Ele ainda quer a vitória. Ele ainda teme a perda. Mas agora, ele para. Agora ele pensa. E às vezes ele desiste. Sr. Siriguejo não volta do incêndio como um novo homem. As coisas às quais ele se apegava não parecem tão seguras agora. E através deles, algo novo está se infiltrando. Uma vozinha sussurra, talvez haja mais em tudo isso do que apenas o dinheiro. Embora o Sr. Siriguejo comece a questionar seus velhos hábitos e faça pequenas mudanças, a pressão deles ainda o arrasta de volta à sua natureza controladora. Até que uma série inesperada de eventos o força a encarar os limites de seu poder e controle. Sempre volta ao mesmo lugar. O Siri Cascudo. A ideia de que, enquanto ele mantiver o controle, nada poderá quebrá-lo. Mas, às vezes, controle não é o bastante. Às vezes as coisas desmoronam tão completamente que o único caminho é seguir em frente. E o Sr. Siriguejo, apesar de todos os seus defeitos, encontra-se nesses momentos com menos respostas do que esperava. Em Bob Esponja, você está demitido, começa frio. Siriguejo demite o Bob Esponja para economizar 5 centavos. É duro, mesmo para os padrões dele. Bob Esponja implora para ficar, oferece-se para trabalhar de graça. Siriguejo diz não, por causa de questões legais. Ele se afasta enquanto Bob Esponja inunda o restaurante com lágrimas. Sozinho, o seu Siriguejo pensa que venceu. Mas sem o Bob Esponja, o lugar desmorona. Siriguejo tenta cozinhar a si mesmo. Tudo parece errado. Ele não diz, mas sente falta da esponja. Sente falta do que ele trouxe. Não apenas o trabalho, mas a vida. No momento em que ele percebe que é silencioso, sem drama, ele apenas observa a cozinha desmoronar e sente algo afundar. Mais tarde, quando o Bob Esponja finalmente retorna, não por dinheiro, mas por lealdade, o seu Siriguejo não o agradece. Mas ele também não o demite novamente. Às vezes, manter alguém por perto é o mais próximo que o Sr. Siriguejo chega de admitir que errou. E depois, a maldição do ex. Uma mulher misteriosa, Madame Hagfish, amaldiçoa o Siri Cascudo depois que o Sr. Siriguejo se recusa a lhe dar uma refeição sem pagamento. Tudo desmorona, o lugar inteiro colapsando em câmera lenta. Os clientes saem. Bob Esponja implora para ele reconsiderar. Apenas dê-lhe uma refeição, ele diz. Só desta vez o Sr. Siriguejo recusa, mantém a posição, até que o edifício comece a apodrecer literalmente por dentro. Só então ele sai. Só então ele lhe oferece uma tigela de comida de graça. Era só um velho, parado na chuva, entregando um prato que jurou que não daria de graça. E quando ele o faz, a maldição é quebrada. O Siri Cascudo sobrevive. Mas algo mais muda também. Siriguejo não sorri, não se vangloria, apenas observa a mulher se afastar e permanece em silêncio. Não é um grande momento. Ele simplesmente se desapega de algo que nunca pensou que faria. Não porque ele tenha que fazer isso, mas porque, desta vez, algo mais parece mais importante. O lugar, as pessoas. Talvez até uma parte de si que ele esqueceu que ainda existia. São desajeitados, pequenos, vitórias um pouco tardias. Sr. Siriguejo não se torna um novo homem, mas também não sai o mesmo. Para alguém que passou a vida evitando a sensibilidade, até um momento de honestidade significa algo. Ele simplesmente ficou parado, aguentou o golpe e escolheu diferente. E às vezes, isso é o suficiente. Sr. Siriguejo começa a desapegar, mas a mudança ainda parece difícil, e às vezes é tarde demais para consertar as coisas. Voltar parece um dia qualquer. As mesas estão no mesmo lugar, a grelha ainda chia, as vozes de sempre preenchem o ambiente. Sr. Siriguejo está de volta ao balcão como se nada tivesse mudado, mas a forma como ele se move é diferente. Ele ainda fica de olho no caixa, ainda percebe cada moeda, mas há um pouco mais de calma na forma como ele o segura. As decisões não vêm tão rápido, e de vez em quando, vêm de algo diferente do hábito. Em Meu Pai, o barco começa como um ciclo familiar. Pearl quer algo grande para o seu aniversário, um barco novo e chique. Sr. Siriguejo faz uma promessa impensada, depois entra em pânico ao perceber o custo. Então ele economiza, constrói uma versão falsa usando peças de sucata. Parece bom, mas não funciona. E em vez de ser honesto, ele se esconde nisso, fingindo que está tudo bem. Velhos hábitos disfarçados de novidade. Mas quando a verdade vem à tona, depois que Pérola entra em um derby de demolição e todo o barco é exposto, o Sr. Siriguejo não grita. Ele pede desculpas por mentir, por tentar forjar algo em vez de confiar a verdade a ela. Pérola está zangada e não o deixa em paz. Mas ela escuta, e essa é a mudança. Sr. Siriguejo não a persegue com desculpas, ele a deixa ter o seu momento. Para um homem que passou a vida provando que está no controle, isso é algo novo. Permitir que outra pessoa sinta o que precisa sentir, mesmo que isso signifique lidar com a própria culpa. Mais tarde, ela compra 2 barcos com o cartão de crédito dele, e o seu Siriguejo nem grita. Então, em um lugar para animais de estimação, o Sr. Siriguejo enfrenta outro teste, desta vez vindo de seu próprio sucesso. Quando um cliente rico oferece o dobro para seu animal de estimação comer no Siri Cascudo, ele muda as regras.
Animais de estimação são agora permitidos. Os negócios começam a prosperar. Clientes se vestem como animais para entrar. O dinheiro começa a fluir. Mas rapidamente, o lugar vira um caos. Brigadas, bagunça, superlotação. Mesmo assim, o Sr. Siriguejo não para. Só quando o SpongeBob intervém e delicadamente resolve a confusão. No fim, o inspetor de saúde, peça-chave na fraude, admite que tudo não passou de encenação. A lição cai desajeitadamente. Pessoas e animais de estimação comem juntos. O restaurante parece cheio com algo mais próximo de aconchego. E o Sr. Siriguejo, soterrado por queixas, regulamentos e exaustão, não surta. Ele escuta. Ele não conserta tudo. Mas ele deixa o momento acontecer. É só isso que é preciso. Estas não são grandes vitórias. Eles não vão mudar a fenda do biquíni. Mas eles deixam pequenas marcas. As pessoas ao seu redor, Pérola, Bob Esponja, até os clientes, notam uma diferença. Ele não grita tanto. Ele hesita antes de enganar alguém. Ele ainda ama dinheiro, ainda comete erros, ainda sonha com ouro. Mas agora há mais espaço entre o pensamento e a ação, e esse espaço é onde a verdadeira mudança reside. O que o Sr. Siriguejo aprende é a capacidade de pausar, de pensar antes de machucar alguém, de lembrar que a sobrevivência nem sempre significa afastar os outros, que às vezes, dar, mesmo que seja confuso, estranho ou tardio, é mais poderoso do que tirar. Não o torna perfeito, mas o torna humano. E por enquanto é o suficiente. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de inscrição, e eu te vejo no próximo.